Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós lembramos daquela canção que diz assim: que o Senhor me dê um coração igual ao teu. Existem fatos que acontecem em nossas vidas que trazem mudanças. Por isso, nós precisamos aprender a discernir o tempo de Deus para a nossa vida. Continuando então, em 2 Samuel, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, diz assim, versículo 21. Disse então Abner a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir, e ele se foi em paz. Como vimos ontem, a casa de Judá ungiu Davi como seu rei, mas as outras tribos continuaram a reconhecer a linhagem de Saul como a real. Abner, então, o general de Saul, pôs Isbosete, filho de Saul, no governo. Você pode ter se surpreendido ao perceber que se trata de um dos filhos de Saul. Haja visto que ele não está listado como tal em 1 Samuel 14:49, onde fala o nome dos filhos de Saul. Também conhecido como Esbaal, ele aparece somente na listagem de 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 33, indicando que ele nasceu antes de Saul ascender então ao trono. Somos informados aqui de que Isbosete reinou por apenas 2 anos. Veremos como seu governo teve seu súbito desfecho. Embora então ele tenha reinado e o seu reinado tenha sido dado a Davi por Deus, Davi teria que tomá-lo da velha aristocracia. Examinamos então a destituição que lhe permitiu reinar sobre todo Israel. Nós podemos então observar esse fato tão importante, né? Existem batalhas e guerras que perduram por muito tempo. Mas aqui nós vemos que a primeira das muitas batalhas de guerra civil aconteceram em Gibeão. As consequências delas influenciaram a vida de Davi, posteriormente por anos. Abner comandava o exército de Israel. Joabe, junto com seus irmãos Abissai e Asael, comandavam os homens de Judá. As tropas de Joabe derrotaram as tropas de Abner. O irmão caçula de Joabe, Asael, era ligeiro dos pés, diz aqui em 2 Samuel 2,18. Ele foi atrás do experiente guerreiro Abner, que tentou fazer Asael desistir de persegui-lo, mas sem resultado. Finalmente, Abner golpeou Asael com a ponta de sua lança, apenas para conter o ímpeto do jovem. Mas o golpe o matou, causando ainda mais derramamento de sangue. Então, começa uma guerra civil em Israel, que perdurou por muito tempo, e Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Vemos aqui um fato que infelizmente reflete a vida humana. Por meio do seu comportamento, os pais ensinam a filhos a repetirem os pecados da família. A inveja mostrou ser a ruína de Saul. Agora seu filho invejava e suspeitava de qualquer um que cruzasse o seu caminho. Isbosete acusou seu general Abner de dormir com uma de suas concubinas.
A Bíblia não mostra nada que fundamente a acusação de Isbosete a Abner, mas sabemos o final do enredo. O guerreiro então transferiu a sua lealdade a Davi, tanto que enviou uma mensagem a ele dizendo: faze-me um acordo comigo e eu te ajudarei, e conseguirei o apoio de todo Israel. 2 Samuel 3,12. Davi então concorda com essa oferta, mas impôs uma condição: que Abner trouxesse com ele Mical, sua primeira esposa. A exigência de Davi gerou então uma novela de partir o coração. Mical já estava casada há muitos anos com Paltiel. Quando os soldados a arrebataram então do seu marido, Petruel seguiu pela estrada chorando até que Abner lhe ordenou que voltasse para casa. Deus, ele não nos revela o motivo de Davi querer Mical de volta. Com certeza, companhia feminina não lhe faltava. Talvez ele ainda estivesse inconformado por tê-la conquistado legitimamente e não estar mais com ela, e quisesse de volta tudo que era dele por direito. Pode ser que ele tenha usado Mical para demonstrar o seu poder político e militar, ou que ainda a amasse. Quaisquer que sejam ou tenham sido esses motivos, tais eventos assinalaram uma mudança radical em Israel e na trajetória de Davi. Uma vez que Isbosete, que deu a ordem para o retorno de Mical a Davi, isso deve ter feito parte do acordo. Imagino que futuro diferente poderia ter sido a do filho remanescente de Saul, se a amargura não o tivesse tomado. Mas se você lembra de Joabe e de seu irmão caçula, Azael. Então, nós temos aqui algo que nós precisamos observar em nossas próprias vidas, que são algumas questões. Quando Davi ordenou e liderou um luto oficial por Abner, que havia morto, sua tristeza deixou claro que ele não havia sido cúmplice do assassinato. Por isso, os líderes de Israel prosseguiram em aceitá-lo como rei, mas o crime teve desdobramentos. A partir da morte de Abner, os 2 jovens oficiais de Isbosete assumiram o encargo de matar o herdeiro de Saul. Eles teriam feito bem em considerar o que Davi fez àquele malequita em Ziklag. No entanto, os 2 jovens levaram a cabeça de Isbosete a Davi. Desta vez não precisamos imaginar o tempo de reação de Davi, pois ele declarou: vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Por fim, o pau que estava armado, ungido pelo profeta Samuel, já morto há muito tempo, estava prestes a colher os seus devidos frutos. Davi estava próximo então de se tornar o rei de todo o Israel. Espero que você tenha lido a Bíblia junto com essa história de Davi. Caso tenha feito, tenho certeza de que reparou na esposa que Davi tomou mais para si. De acordo com Deuteronômio 17:17, o coração dele estava propenso a se desviar. Lembre-se, nós já falamos a respeito disso. A poligamia era uma prática extremamente comum entre os reis do Oriente. Apesar disso, a nação de Israel havia recebido a instrução de não imitar as práticas das outras nações. As atitudes de Davi eram aceitas pelos homens na antiguidade, mas não eram aceitáveis diante de Deus. As consequências de suas ações, das ações desse rei, começaram então a emaranhá-lo, e em seguida há muitas outras coisas a serem conquistadas. Então, para concluir, só para meditarmos, um homem segundo o coração de Deus, no Salmo 18, diz assim que Davi cantou as palavras desse cântico ao Senhor quando este o livrou da mão de seus inimigos e das mãos de Saul. Então ele disse: Te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é meu escudo, é o poder que me salva, a minha torre mais alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo então dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram.
na minha aflição. Clamei ao Senhor, gritei por socorro a meu Deus, e do seu santo templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Ele me deu total libertação e livrou-me, porque ele me quer bem. Amados, aqui temos então mais uma parte do desfecho da vida, da história desse homem, que é chamado o homem segundo o coração de Deus, e que nós estamos aqui meditando para encontrar por que Deus o chama do homem segundo o coração de Deus. Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!